Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o terceiro dia da nossa novena dedicada a São João Bosco. No dia de hoje nós vamos meditar sobre evangelização dos filhos. Oração a São João Bosco. Ó Dom Bosco Santo, quando estavas nesta terra, não havia ninguém que, acudido a vós, não fosse por vós mesmo benignamente recebido, consolado e ajudado. Agora no céu, onde a caridade atinge a perfeição, deve arder vosso grande coração em amor até os necessitados. Vede, pois, minhas presentes necessidades e ajudai-me, obtendo-me do Senhor. Peça agora a sua graça. Também vós haveis experimentado durante a vida provações, enfermidades, contradições, incertezas do porvir, ingratidões, afrontas, calúnias e perseguições. Por isso sabeis que coisa é sofrer. Pois, ó Dom Bosco Santo, voltei até mim vosso bondoso olhar, e obtende do Senhor, quando peço, se é vantajoso para minha alma, ou se não, obtende alguma outra graça que me seja ainda mais útil, e uma conformidade filial à divina vontade em todas as coisas. Ao mesmo tempo, uma vida virtuosa e uma santa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o terceiro dia da nossa novena dedicada a São João Bosco. No dia de hoje, nós vamos meditar sobre a evangelização dos filhos. No dia de hoje, nós vamos meditar o capítulo 2, versículos de 22 a 35 do Evangelho de São Lucas. Padre, eu gostaria de refletir com vocês, ler apenas a primeira parte do texto. É a apresentação de Jesus no templo, quando ele tinha 8 dias. E depois tem outro texto que diz que Jesus também foi ao templo quando ele tinha 12 anos. Naturalmente, Jesus ia ao templo todos os anos. O texto começa assim, Lucas capítulo 2, versículo 22. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Então aqui são só 2 versículos. Quando completou o 8º dia, levaram ele ao templo. Por que levaram ao templo? Porque aquilo estava escrito na lei de Moisés. Apresentaram ele ao Senhor, como era a tradição. Esta novena, eu fiquei muito feliz com os comentários do dia de ontem. Essa novena, ela fala sobre realidades familiares e seguramente algumas coisas que o padre vai dizer pode dar remorso em alguns pais ou remorso em alguns filhos, pode trazer uma certa tristeza, mas isso daqui não é para
deixar você em uma grande crise religiosa, nem levar você a entrar em desespero. O padre ensina, catequiza para quê? Para evitarmos erros futuros, para ajudar pessoas a mudarem o comportamento e não errarem dessa forma. Então tem muitos, às vezes eu vejo mães chorando no confessionário, mais do que uma vez. Chora. Padre, os meus filhos, o meu filho, a minha filha não vai na igreja, não acredita em Deus, não tem fé. A culpa é minha, padre. Eu não levei para a igreja quando era criança. Eu não levei. Eu achava que precisava esperar crescer para decidir. E aí eu não levei. E hoje não vai, padre. E aí o padre reza, ouve, dá o perdão, dá a absolvição porque é pecado. Dá absolvição porque é pecado. Foi uma falha. Os pais, eles precisam trazer os filhos para a igreja para receber os sacramentos da iniciação cristã. Batismo, responsabilidade dos pais. Primeira comunhão, receber a Eucaristia, responsabilidade dos pais. Crisma, responsabilidade dos pais, mesmo que já seja mais difícil ali com 15 anos. Quanto é de menor, é de responsabilidade dos pais. E aí tem muitos pais que dizem assim: preciso respeitar a liberdade do meu filho. Quando ele crescer, ele escolhe. Aparentemente é um ótimo argumento. Você respeita a liberdade, quando ele cresce, ele escolhe. Mas aí eu pergunto, por que você escolheu a escola, o senhor ou a senhora? Eu falo você com todo respeito, é naturalmente isso que eu estou dizendo, não estou dizendo para a maioria das pessoas, porque quem nos acompanha pensa diferente, mas deixa o padre fazer o raciocínio, porque eu sei que muitos precisam ter a fé fortalecida e as convicções fortalecidas. Então esse é um canal católico, é um canal que é para evangelizar com um pensamento católico, com uma doutrina católica. Então eu digo para esses pais que dizem isso, espera crescer, ele vai decidir. Por que você escolheu a escola dos filhos? Por que você escolhia as atividades extracurriculares que ele ia fazer? Por que você escolhia as viagens que ele faria? Por que escolheu o nome? Por que escolheu que ele iria receber vacina quando criança? Por que escolhia as cores de roupa que ele iria usar? Aí muitos vão dizer assim, padre, você está misturando as coisas, escolhi a vacina, porque sem vacina ele podia ficar doente, podia acontecer até alguma coisa de grave. Opa! Escolhi a escola, porque se ele não fosse para a escola ele ia ficar analfabeto, isso é importante. Opa! Agora, se ele não for apresentado ao Senhor e não for batizado, ele não vai se tornar um membro da igreja. Ele não vai se tornar um filho de Deus segundo a graça. Se ele não é batizado, ele não vai começar a receber os dons do Espírito Santo. Uma pessoa que não é batizada, ela não é consagrada a Deus ainda, é um pagão, é um ateu, é um pagão, uma pessoa que não é batizada. Então, se o pai escolhe a escola, ele tem todo o direito de escolher a fé. E aí a resposta em poucas palavras é, queridos pais, existem decisões que vocês têm o direito de tomar pelos seus filhos enquanto eles ainda são de menores. Isso faz parte do munus do serviço, da responsabilidade paterna. Se ele vai querer continuar ou não, depois tem o crisma. Você apresenta, leva ele para o crisma. Se ele vai querer ser crismado ou não, é responsabilidade dele. Mas aqui é muito claro, a vida mostra isso. Um pai que não leva desde cedo, quando ele cresce, é muito difícil de levar. Agora o que acontece? Existem muitos pais que são muito preguiçosos para as coisas espirituais, porque além da preguiça, muitas vezes é falta de fé mesmo. E aí para justificar a falta de fé, fica com argumentos, na verdade são falácias, muito humanos e rasteiros, como respeitar a liberdade. Se você não acredita em Deus, eu penso que se você acha que a fé não tem nenhum valor, não tem nenhuma importância, você não precisa levar isso, daí cada um sabe do seu caso. Mas os pais católicos, eu vejo muitas vezes, eu gosto de futebol, e sempre eu falo, torço para o meu time, o time lá de Campinas, os homens aí tentam descobrir o meu time é campeão brasileiro, foi campeão brasileiro bem lá no passado, em 1978. Então, eu vejo muitos pais lutando para que o filho torça para o mesmo time que ele, e dá camisa, e leva no campo, e compra almofada, e coloca roupa, e um monte de coisa. Opa, o pai tem ali um amor, e quando você tem um amor, você quer passar para o filho. Então, em religião, não é diferente, não é diferente. Aqui, que coisa linda, os pais de Jesus levaram ele no templo, em outras palavras, cumpriram a obrigação dele. Se os seus filhos vão seguir ou não, é escolha deles. Levá-los é uma obrigação sua. Querido pai, continue evangelizando. O testemunho evangeliza. A palavra evangeliza. Agora, o que ajuda muito também é, além do testemunho, a oração. Reze sempre pelos seus filhos. A primeira e mais importante missão de um pai é levar os filhos para o céu.
E ninguém vai para o céu sem ser amigo de Deus. Por isso, ajude seus filhos a se aproximarem de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, continue conosco e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes.